no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 e 10. Quem achou, diga amém. 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 Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. A Bíblia diz assim: Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritas lamentações. Ezequiel capítulo 2, 9 e 10. E nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Amém? Amém. Quem sabe o tema dessa campanha? Sofrimento de uma chamada. Sente dando glória a Deus. Glória a Deus. Antes de começar a pregar, eu parei para pensar que a campanha de quinta e de quarta é quase praticamente o mesmo propósito. Por quê? Olha o tema da campanha de quarta: o sofrimento de uma chamada. E o tema da de quinta é a justiça de Deus, a vitória do justo. É quase praticamente igual. Quase igual. Deus sabe de tudo. Amém? O sofrimento de uma chamada. Sabemos que, eu peço que vocês prestem atenção, todas as pessoas que saem do mundo e vêm para Jesus, ele tem um chamado com cada um de nós. Nós sabemos que nem todos os chamados são igual. O chamado que Deus tem com Ismael não é igual o chamado que Deus tem com João Anderson. O chamado que Deus tem com Bianca não é igual o chamado que Deus tem com Lívia. Cada chamado tem a sua vocação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que é para nós ficar na vocação que nós fomos chamados. Você foi chamado para cantar, cante. Aperfeiçoe o dom que Deus te deu. Cante para Deus. Deus te chamou para dançar coreografia. Comece a assistir vídeo de coreografia. Comece a se entrosar com as mulheres de Deus, com o chamado que Deus tem na sua vida. Olhe para mim. O sofrimento de uma chamada. Todo mundo tem chamado, mas nem todo quer sofrer pelo chamado. Todo mundo tem chamado, mas nem todos querem sofrer pelo chamado. Por quê? Certa vez eu lembro que aqui teve um culto de quarta-feira, e o tema de quarta-feira foi o preço de um chamado. Quem lembra? É praticamente quase igual da campanha de quarta-feira: o sofrimento de uma chamada e um preço de um chamado. Todo chamado tem um preço. O texto que eu acabei de ler vai falar acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel estava no meio dos cativos que foi levado por Nabucodonosor, que estava na Babilônia. E olha que Deus, ele faz algo extraordinário com esse homem. Preste bem atenção. Ezequiel, ele é um sacerdote, está na região do rio Quebar. E olha que Deus, ele vai mostrar algo extraordinário para o profeta Ezequiel.
Deus vai mostrar uma visão extraordinária, a qual todos os cristãos ele deseja contemplar o que Ezequiel viu, e nem todos podem contemplar o que Deus mostrou para Ezequiel. Para você ver, se você for parar para ler o livro de Ezequiel, é um livro extraordinariamente muito forte e muito terrível, porque o chamado que Deus teve com Ezequiel não foi igualmente aos outros profetas menores, não foi igualmente aos outros profetas maiores. O chamado que Deus tinha com Isaías era diferente do chamado de Ezequiel. Já já você vai entender o que significa o chamado que Deus teve com Ezequiel. A Bíblia diz que Deus chama e levanta Ezequiel para profetizar para o povo de Israel, que estava cativo por Nabucodonosor na Babilônia. E a Bíblia diz que Ezequiel está junto a um rio Quebar, e ele diz que viu uma visão. Presta atenção aqui. E Ezequiel vai comentar que ele viu uma visão acerca de 4 seres viventes. Para você entender o que são esses 4 seres viventes, eu requero muito a sua atenção. A Bíblia diz que Ezequiel ele vai contemplar 4 seres viventes, e esses 4 seres viventes ele não é terreno, ele vai ter uma comparação semelhante a algo daqui da terra, só que ele não é terreno. A Bíblia diz que Ezequiel vai contemplar 4 seres viventes, e cada um tinha 6 asas, e 2 asas voavam, 2 asas escondiam os rostos, e 2 asas cobriam as pernas, 2 asas voavam, 2 asas cobriam o rosto, e 2 asas cobriam a perna. E a Bíblia diz que esses 4 seres viventes tinham 4 asas. Cada ser vivente que Ezequiel viu, eles tinham 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os rostos e 2 cobriam a perna. E a Bíblia diz que Deus vai mostrar algo muito extraordinário para o seu servo Ezequiel. E Ezequiel ele vai contemplar várias rodas que tinham vários olhos, por fora e por dentro e por fora. E a Bíblia diz que Ezequiel ele ouve algo muito forte, como aconteceu em Atos capítulo 2, um vento tempestuoso. Ele vai ouvir, e tinha outras pessoas junto de Ezequiel, só quem vai ver a visão é só o profeta Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel ele vai ver aquela visão e ver o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus, as rodas iam. Aonde o Espírito de Deus, os 4 seres viventes, ele também vai junto do Espírito. Ezequiel vai contemplar 4 querubins, 4 querubins que assistem diante de Deus. A Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos querubins. Os querubins são guardião da guarda para adorar o nome santo do Senhor. E Ezequiel vai contemplar 4 seres viventes, e esses 4 seres viventes tinha 4 coisas, e as 4 coisas eram igual. Um rosto era semelhante a um homem, o outro rosto era semelhante a uma águia, o outro rosto era semelhante a um boi, e o outro rosto semelhante a um touro. E Ezequiel vai contemplar esses 4 seres viventes. Deus vai mostrar a Ezequiel esses 4 seres viventes. E olha que algo muito extraordinário, que Deus vai visitar Ezequiel aonde estava cativo o povo de Israel na Babilônia. E Deus vai levantar Ezequiel como profeta para profetizar para o povo que se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz que Ezequiel, quando viu aquilo, a Bíblia diz que ele cai, e a Bíblia diz que ele cai adormecido, porque da visão que ele teve. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus ele entra em Ezequiel, e Deus diz assim: filho do homem, se põe-te de pé, que falarei contigo. E a Bíblia diz que Deus ele entra em Ezequiel, e olha que Ezequiel não se levanta sozinho. A Bíblia diz que o Espírito que entrou em Ezequiel foi que levantou Ezequiel. Olha, Deus tem chamado na tua vida, Deus tem chamado na minha vida. Agora só que Deus vai te dar graça para você executar a obra que Deus tem na tua vida. Olha para mim, a Bíblia diz que Ezequiel
ele cai e o Espírito entra dentro dele. E o Espírito levanta Ezequiel e diz: filho do homem, se põe-te de pé e falarei contigo. Aleluia. Olha, tinha vários profetas no tempo que Ezequiel foi levantado, Jeremias, Isaías. Só que Deus vai ter um chamado muito diferente na vida de Ezequiel. E esse chamado foi muito forte, que eu creio que nem todos que estão aqui, outras pessoas, não queriam o chamado que Deus teve com Ezequiel, mas queria profetizar. Uma coisa é eu querer profetizar, outra coisa é eu padecer por amor do chamado que Deus tem na minha vida. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1 e o seu verso 29: porque para vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por amor a ele. Uma coisa é que Deus nos chamou para executar a obra de Cristo, mas Deus não nos chamou para crer somente nele, mas também para padecer por ele. E o apóstolo Paulo, ele vai dar um conselho ao teu filho na fé, Timóteo: Timóteo, sofre as aflições comigo com Cristo, porque todas as pessoas que querem servir a Deus é necessário que passem por perseguição. Se você for estudar a vida dos apóstolos de Cristo, nenhum teve vida boa, nenhum ficava na casa na beira da praia, nenhum tomava banho de piscina. Olha, a vida dos apóstolos foi pregar o evangelho, foi sofrer por amor no nome de Cristo. É bem verdade que Roma apertava o povo de Deus. Quanto mais os apóstolos pregavam, mais o Império Romano apertava a fé cristã. E olha que a história diz que o apóstolo Pedro, ele vai morrer de cabeça para baixo, de cruz. Na cruz ele vai morrer de cabeça para baixo. Roma pega Pedro, para você ver que aconteceu algo muito forte. Incendiaram a cidade de Roma e botaram culpa nos cristãos. E sabe o que Roma fez? Pega Pedro, é ele que é o líder, é ele que é o pastor. Pega Pedro, Simão Pedro, e pegaram Pedro, botaram na cruz e crucificaram Pedro. Só que Pedro vai dizer: não sou digno de morrer como meu mestre morreu. Me bote de cabeça para baixo. Quem está disposto a sofrer pelo seu chamado? Você está disposto a sofrer pelo chamado? Eu acho, se Deus mostrasse as situações que você ia padecer, você largava de ser crente. Eu queria ver. Teu livro e guarda aqui não tem, graças a Deus. Se Deus mostrasse, se uma pessoa ia ter câncer no meio do chamado, você ia ficar? Ia pegar AIDS? Ia ficar? Você fica ou você larga o chamado? Eu fico. Se você largar, é pior para você. Verdade. Por quê? Porque se Deus mostra a gente o que nós vamos passar, muito poucos crentes vão ficar. É por isso que Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra. E Deus não mostra o que você vai passar. É por isso que a gente sofre. Tem que sofrer, gemendo, chorando, mas não largar a fé. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus chama Ezequiel. E Ezequiel, após ver essa visão, é algo muito forte. Deus levanta Ezequiel na Babilônia para profetizar. E Deus, o homem que Deus dá o detalhe do seu povo. Ó, eu vou te levantar, ó Ezequiel. Eu vou te levantar, mas você vai profetizar para um povo que não é de língua difícil, que não é de língua estranha. Você vai profetizar para um povo que tem um coração duro, que tem um semblante duro, tanto velho como novo, tanto mulher como homem. Eu vou te levar, Ezequiel, para profetizar para um povo que tem um coração
serviço. E olha que Deus, Ele vai colocar a gente numa situação que você vai até querer rejeitar, mas Deus vai te levar, porque Deus vai te dar poder para você executar a obra que Deus deu na tua vida. Às vezes a gente não vai querer ir, às vezes a gente vai querer retroceder, mas Deus está dizendo: eu te darei poder e graça para executar a obra que eu tenho na tua vida. E Deus levanta Ezequiel para profetizar para Israel. E olha, Ezequiel não teve a boa vida que a gente tem. É verdade. Como? Vou dizer agora. Eu, graças a Deus, eu tenho fome. Ei, Jesus. Vai aí, Jesus. Você vai dizer por que eu estou falando isso. Eu, graças a Deus, eu tenho fome. Que Deus aumente mais o meu apetite. Glória a Deus. Fundamental a gente dá trabalho para ele, meu pai. Em nome de Jesus. Sabe por que Ezequiel não tem a boa vida que a gente teve? Porque Ezequiel comeu comida por medida. Hoje tem gente que escolhe o tanto da comida. Olha aí. Fulano, bota esse tanto que eu quero, esse tanto. Bota o tanto que eu quero. Só que com Ezequiel foi diferente. Com Ezequiel foi comida por medida. Foi a medida que Deus teve com Ezequiel. E outra, Ezequiel não comeu camarão pistola. Ezequiel não comeu lagosta. Você sabe aquele mingau que vende no supermercado aveia? A farinha de aveia. Farinha de aveia. Gostoso. Ezequiel comeu. Oh, Deus. Quantos dias? 390 dias na mesma comida. Ei, papai. Já não fica mais. Se você for corajoso, você vai levantar a mão. Se Deus falasse assim: você só vai comer ovo frito. Eita, eu quero ver na hora que Deus falar. Eu quero ver na hora que Deus falar, você só comer ovo frito. Ó, o chamado que Deus deu com Ezequiel foi muito forte. Ezequiel vai profetizar. Deus chama Ezequiel para profetizar para o povo. E Deus detalha o tipo do povo que Ezequiel ia profetizar. Era do mesmo povo. E outra, Ezequiel era sacerdote. E outra, para ser um sacerdote em Jerusalém, o seu ministério começa a partir dos 30 anos. E no tempo que Deus chama Ezequiel, Ezequiel está com 30 anos. O nosso Jesus viveu 33 anos aqui na terra. A partir dos 30 anos começou o ministério de Cristo. E o de Ezequiel vai começar também a partir do 30 anos. E agora em Ezequiel vai botar uma roupa de sacerdote. Ezequiel vai estar no templo, porque sacerdote é quem oferece sacrifício. Sacerdote é quem oferece oferta pacífica para Deus dentro do templo. Nós sabemos, você que lê Bíblia, você que pesquisa a história da Bíblia, que só o sacerdote fazia expiação dos pecados. As pessoas levavam a sua oferta, o seu novilho, o seu pombo, o seu animal, para oferecer para Deus, para ver se Deus ia perdoar os pecados ou se Deus não ia perdoar. Ia levar para quem? Para o sacerdote oferecer para Deus, para ver se Deus ia consumir aquele sacrifício, para ver se Deus ia perdoar ou se não ia perdoar. E se Deus não consumisse, aquela pessoa ia ser apedrejada até a morte. Então dê graças a Deus, porque teve um único sacrifício de um cordeiro imaculado, que não precisa mais de sacrifício. Jesus morreu por nós na cruz. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos prestando culto a Deus, porque teve um cordeiro puro, um cordeiro imaculado, a qual não veio aqui como ovelha, sofreu dor calado, mas ele virá para o povo que espera por ele. Ezequiel, filho de Buzi,
Deus mostra algo muito forte, que Ezequiel vai cair adormecido. Tem pessoas que têm visão e fica enfermo, fica adormecido porque o poder da glória de Deus. Aleluia. E Deus vai mostrar a Ezequiel coisa extraordinária. Ezequiel vê, Ezequiel ouve, e Deus mostra a Ezequiel e fala a Ezequiel o chamado que ele tem com ele. E outra, Ezequiel vai profetizar para o povo. Teve situações que Deus trancou a língua de Ezequiel. Vai ter situação que Deus vai mandar você falar, só que você não vai querer falar, mas Deus vai fazer você falar. Vai ter situação que é você que vai ter que se calar, e Deus não vai querer que fale. Desse jeito. Aleluia. Deus vai te mostrar algo para você profetizar, mas Deus vai dizer: não fale. Lembra de Zacarias? Vai ficar mudo até o menino nascer. E Deus tranca a boca do profeta Zacarias. Eita, Jesus, tranca mesmo, papai. Então, É Zacarias. Ezequiel vai comer comida por medida. E ó, 390 dias. Ai, ai, Não gosto de comer doido. outra coisa aconteceu com ele. Um lado do seu corpo vai ficar deitado 390 dias. Você aguentava? Assim, eu quero profetizar, quero ter revelação. E se Deus disser, vai ter que sofrer, vai querer? Eu quero pregar, vai estudar. Eu quero louvar, vai ensaiar. Ei, Jesus. Quer cantar sem ensaiar? Deus não aceita isso. Quer pregar sem estudar a Bíblia? Isso não é negócio de pregador. Negócio de pregador é estudar primeiro para depois pregar. A Bíblia Deus. Se você não soubesse ler, aí Deus ia entender. Se você não soubesse ler, aí você... Jesus, que celular é esse? O cara está comprometido. Volta a voltar. Precisa não, irmão. Aleluia. Pode deixar. Pode deixar, irmão, pode deixar. Esse negócio de R$700. Olha para mim. Negócio de cara. Deus tem um chamado com cada um de vocês. Eu creio. E o chamado não é pequeno não, é grande. Deus tem chamado na sua vida. Deus tem chamado na vida de cada um aqui. Tem um chamado na minha vida. Sabe por quê? Porque nem sempre Deus vai mostrar o que vai acontecer com você. Porque se Deus mostrar, você vai recuar. Jesus só viu o que ele passou porque ele era onipotente. Mas Jesus também sofreu. E Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, do 6 adiante, que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, o qual Deus exaltou e deu um nome que é sobre todo nome. É que o nome de Jesus se dobrará todo o joelho e confessará que o nome de Jesus, todo o joelho se dobrará. É no nome de Jesus Cristo. Olhe para mim aqui. Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus tomou chicotada, Jesus tomou soco na cara, Jesus sofreu por amor a mim e por amor a você era o chamado. Aleluia. Até que na terra padecer por aquele povo. Parece que eu estou vendo Deus dizendo: Adão peca, acabou a terra, acabou o povo, está entregue na mão do diabo. Presta atenção aqui o que aconteceu. E isso a Bíblia não diz, é conjectura mesmo. Adão peca, nós agora afastados da glória de Deus, o céu se fecha e o inferno se abre. Aí parece que eu estou ouvindo o diabo. Para você ver o que aconteceu. Você não está aqui, não é em vão. Você não está aqui, não é por acaso. O diabo dá risada, porque uma multidão iria para o inferno. Parece que eu estou vendo Deus no seu trono.
o anjo mais bonito que eu criei agora me traiu. O que irei fazer? E a Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versículo 12, que o anjo do diabo, o próprio Satanás, vai dizer: subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, exaltarei o meu trono nas alturas das nuvens. Isso aí, o diabo já está na terra, Deus no seu trono. O que irei fazer? O anjo mais lindo que eu criei agora me traiu. O anjo com muitas pedras preciosas me traiu. O anjo que tinha um som de instrumentos me traiu. E olha aqui, Lúcifer era um anjo muito lindo e muito extraordinário, porque quando Lúcifer passava, ele era o líder do coral lá do céu. Como já foi pregado aqui, Lúcifer, ele tinha algo de instrumento nele, que quando ele passava perto da orquestra, saía som de instrumento. É bem verdade que hoje existe pagode, e Lúcifer é o causador disso. É bem verdade que hoje existe funk, Lúcifer é o causador disso. Existe funk, existe pagode, existe lambada, existe pagoda, existe tudo isso por causa dele. Ei, Jesus. Esquema que ele canta. Deus, e agora o que irei fazer? Aí Miguel: mestre, precisa de alguma coisa, mestre? Não, Miguel, você só é para guerra, Miguel. Gabriel: mestre, precisa de alguma coisa, mestre? Deus vai dizer para Gabriel: não, Gabriel, você é o anjo da mensagem. Quem vai agora? Quem irá por nós? E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, 3 pessoas ou mais de 3 pessoas vai dizer: iremos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Deus agora vai executar um plano muito forte. Muito forte. E Deus está no seu trono. Deus é tremendo demais. Deus, ele é humilde. Precisou de ajuda. Não é que ele precisa de ajuda, é que ele teve ajuda. Iremos fazer o homem nossa imagem e semelhança. Deus está no seu trono e vai perguntar: quem irá por nós? E vem um ser e vai dizer: eu vou, Pai. Aleluia. Deixa eu ir. Deixa eu ir parecer por esse povo. E Deus vai dizer: se você quer ir, meu filho, eu quero ir, meu Pai, porque se eu não for, todos irão morar no inferno. Jesus. E Deus vai ficar surpreendido com o que Jesus vai dizer para ele: deixa eu ir, meu Pai. Deixa eu saber o que ele sente. Deixa eu saber, porque ele não consegue servir ao Senhor. E Deus vai executar uma obra na vida de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo gera na vida de uma virgem que não conheceu um homem, que é chamada de Maria. E o profeta Isaías, em Isaías capítulo 9, a Bíblia vai dizer que ele viria de uma virgem e será chamado Príncipe da Paz, Emanuel, Pai da eternidade, Rosa de Saron, Lírio dos vales. E Deus executa a obra em Cristo. Jesus vem, morre, ressuscita e padece pelo nosso pecado, e nós estamos aqui. E voltando, o sofrimento de uma chamada. Teve pessoas, crente, pastor, que morreram a tiros.
que servia a Deus, que morreram de acidente, que morreram de facãozada. Por quê? Porque da palavra de Deus. Presta atenção uma coisa aqui. O nosso país, o Brasil, é um país muito lindo, que é livre o evangelho ser pregado nas praças. Daqui uns dias ou daqui uns anos isso será proibido. Então o chamado que Deus tem conosco é pregar o evangelho, é profetizar para aqueles que estão cativos. E Deus vai levantar gente que está aqui para profetizar em meio à situação de gente rebelde. Presta atenção aqui. A tua mãe está te dando trabalho, está dizendo que não vai servir a Deus, está dizendo que vai para macumba. Deus está dizendo nessa noite: eu vou te levantar para você ganhar ela para o meu reino. E Deus vai te dar autoridade para ganhar a tua família para o evangelho de Cristo. E olha que Deus, Ele vai dizer para Ezequiel: ficará deitado de um lado esquerdo por 390 dias. Para quê? Para padecer a iniquidade de Israel, porque o povo estava praticando pecado contra Deus. E Deus é um Deus que se ira todos os dias. E Deus vendo aquilo, obrigado. A Bíblia diz que Ezequiel ficou deitado de um lado por 390 dias.